Essa é a prova de confiança da nossa prova teórica da primeira parcial de programação. Nós vamos começar pela questão número 1, que é o verdadeiro e falso, discutindo apenas as alternativas falsas. Então, a letra A diz que a representação dos efeitos da execução de um algoritmo é o seu aspecto dinâmico. Essa alternativa está correta. A letra B. Informação é o material que o algoritmo manipula. Só é possível representar informações numéricas através das linguagens de programação. Essa alternativa está falsa, porque não é só através das linguagens de programação que pode se representar informações numéricas. A letra C diz que o fragmento do pseudocódigo a seguir está errado, pois não há valor inicial para y, acontecendo um provável erro na execução do código. Observe que esse sinal ali, que ela vai mostrar pra gente, significa recebe, atribuindo valor a uma variável. Então, nós temos que inteiro x e y, x recebe 2, y recebe x mais 1. Então, essa alternativa é falsa, porque, na verdade, o y, como vai receber um valor de x mais 1, e o x já vai receber 2, o y vai ter um valor igual a 3. Então, na verdade, não tem erro no código. A alternativa D diz que após a execução do fragmento de pseudocódigo a seguir, o valor de nome será Tonho da Lua. Lembrando que string é a representação de um conjunto de caracteres. String Jamanta recebe Tonho da Lua. String nome recebe Jamanta. Essa alternativa está falsa porque como o string nome recebe Jamanta, o Jamanta está entre aspas, isso significa que é um caractere ali. Então, na verdade, o nome vai receber Jamanta e não Tonho da Lua. A alternativa E diz: quando trabalhamos com estruturas de seleção if ou se e o resultado da condição de teste não for verdadeira ou falsa, nem o código associado ao fluxo principal e nem o código associado ao fluxo alternativo são executados. Essa alternativa é falsa, pois se essa condição for falsa, no caso, ela não vai executar o fluxo principal, mas ela vai executar o fluxo alternativo. A letra F diz que o pseudocódigo a seguir está correto. Durante a execução deste programa, o valor inicial da variável y será 2. Inteiro x, inteiro y. X recebe 1,5, y recebe 0,5. Y recebe x mais y. O x mais y do y vai ser 2, porém o valor inicial da variável y será 0,5, então essa alternativa está errada. Na alternativa G, variáveis do tipo ponto flutuante são variáveis que precisam usar aspas em sua representação. Exemplos: 1.5, aspas, 3.3, aspas, 10.5. A variável do tipo flutuante não é necessário usar as aspas. Usa as aspas quando é string ou string, né, no caso. A alternativa H diz que um algoritmo é uma sequência finita de instruções incompreensíveis. Essa alternativa está falsa, porque na verdade é uma sequência finita de instruções compreensíveis. Na alternativa I, durante nossa disciplina estamos trabalhando com programação orientada a eventos, mas na verdade essa alternativa está falsa porque é programação estruturada. A letra J diz que a programação estruturada trabalha com as seguintes estruturas: sequência, decisão e abstração. Na verdade está errado, pois trabalhamos com sequência, decisão e repetição. Na letra K, em programação, o mesmo problema pode apresentar apenas uma solução possível, ou seja, sempre o nosso código será similar ao de outras pessoas que resolverem o nosso problema. Essa alternativa, na verdade, é falsa. Não, na verdade é verdadeira. Na verdade é falsa, porque... Tá falsa. Pois. Na verdade é falsa porque o código... É uma solução possível, mas o código... Existem várias soluções possíveis para o mesmo problema. Então essa é falsa. E na letra L, na representação de um algoritmo, é melhor o uso de descrição narrativa ao invés de fluxograma devido às ambiguidades que o fluxograma pode apresentar. Na verdade é ao contrário, porque o fluxograma é mais direto. Ele é mais objetivo. É mais objetivo. Então, o exercício 2 pede para a gente fazer o teste de mesa dos códigos a seguir e dar o valor das suas variáveis. Então, nós temos que valores que a gente atribuiu, que o código 1 recebe 10, código 2, 20, código 3, 30 e o código 4, por ser um operador lógico, vai ser verdadeiro. Então, vamos começar. O inteiro x, nós primeiro vamos declarar as variáveis ali do lado como sequências ali para a gente ir atribuindo os valores linha por linha do código. Então, x vai receber 10, que é a primeira linha.
O y vai receber 20. O z vai receber 1. Então, vamos lá. O w vai ser verdadeiro. Próxima linha. O z vai receber x mod 4. Então, o mod é para você pegar o resto. Então, temos que 10 divididos por 4... 10 divididos por 4. Nós temos 2, que dá 8. 2 e sobra 2. E sobra 2. Então, o z vai receber 2. Na próxima linha temos que se x maior do que y, então vamos executar. Então a gente observa, x é 10, y é 20. 10 é maior do que 20? Não. Então pulamos para o senão. Se x menor do que y, então esse vai ser o bloco executado. O bloco executado. Z vai receber z, que é 2, mais x, mais 10, no caso 12, menos y, que é 20. Então, 12 menos 20 vai dar menos 8. Fim C. Então, nós temos a próxima condição. Se W, W que é verdadeiro, e x maior do que 0, ou no caso, x é 10 é maior que 0, então W é verdadeiro e x é maior do que 0, nós vamos ter que Z vai receber menos 2 vezes Z. Vezes Z. Então, menos 2 vezes Z vai ser 16. Z vai receber 16. Fim C. Então, nós temos os valores do fim de execução. X vai receber 10. Y vai ser 20. Z vai ser 16. 16 e W verdadeiro. E W verdadeiro. Ok, vamos para a letra B. Nós temos as variáveis x, y, z, c e max. Obtemos que Vai caber. x vai receber 10 mod 4, que será 2. Y receberá 30 mod 5, Que é 0. que será 0. C receberá 10. 0. A C C é receberá 10 10 e Z receberá 0. Inteiro max vai receber C mais x mais 2. 10 mais 2 mais 2, 14. Enquanto C, que é 10, for menor ou igual ao máximo, nós executaremos esse bloco. E nesse caso acontece, pois 10 é menor do que 14. Então, enquanto C faz. Então, nós teremos if umas condições dentro do enquanto. Então, se x é menor do que y, faça. Porém, x é maior do que y, então nós vamos para o senão. Y vai receber y mais 1, então y agora será 1. Se C mod 3 é igual a 0, então Z recebe aquilo. Porém, isso é falso. Então, nós vamos para C, recebe C mais 1. Voltamos para o enquanto. C continua menor ou igual ao máximo. Continua, pois 11 é menor do que 14. X é menor do que Y? Não. Então, nós continuamos no senão. Então, Y vai receber Y mais 1, que será 2. C mod 3 é igual a 0? Não. Então, nós vamos receber C recebe C mais 1. C será 12. Voltamos para o enquanto. X é menor do que Y? Não,
pois x é igual a y. Então, vamos para o senão. Y será 3. Se mod 3 é igual a 0, sim, pois 12 divididos por 3, o restante será igual a 0. Então, o z será z mais 1, que ficará com 1. E o c receberá c mais 1, que ficará 13. Voltamos para o enquanto. C continua menor ou igual ao máximo? Sim, pois 13 é menor do que 14. X é menor do que y? Sim. Então, vamos executar este bloco. X receberá x mais 1. Se mod 3 é igual a 0? Não. Então, não vamos executar o bloco. E C recebe C mais 1. C será 14. Voltamos para o enquanto. C é menor ou igual a máximo? Sim, pois 14 é igual a 14. X é menor do que y? Não, pois x é igual a y. Então, vamos para o bloco senão. Y recebe y mais 1. C mod 3 é igual a 0? Não. Então, vamos para C recebe C mais 1. Voltamos para o enquanto. C é menor ou igual a máximo? Não, pois 15 é maior do que 14. Então, fechamos o bloco do fim enquanto e o valor de Z será multiplicado por 2. Terminando isso, temos que no fim da execução, x receberá 3, y receberá 4, z receberá 2, c receberá 15 e máximo receberá 14. Terminamos o exercício 2. No exercício 3, pede que na letra A que a gente crie um programa. Elabore um algoritmo que leia um valor qualquer que represente as medidas de um azulejo no formato de um hexágono. Devolva o valor da área desse hexágono e ele dá pra gente a fórmula da área e ele quer que a gente leia também uma quantidade de azulejos e a área total desses azulejos. Bom, começando por um algoritmo que leia um valor qualquer, que represente as medidas do azulejo. Então, a gente declarou uma variável real, que é o S, para ler a medida, o lado do azulejo. Para calcular o valor da área, a gente precisa também declarar uma variável para a área. Bom, aí a gente pediu, como ele quer que leia um valor qualquer, a gente pede para o usuário ler um valor para S. Após a gente tem que calcular a área, a gente mostra a fórmula de área e imprime o valor da área, usando o número dado pelo usuário. A segunda parte do exercício ele pede para que a gente leia uma quantidade de azulejos. Essa quantidade de azulejos, para isso, a gente declarou uma variável inteiro chamada N, para a quantidade de azulejos. Logo depois de calcular a área, a gente pede que ele leia um valor para N, e isso o usuário escolhe quantos azulejos tem. Após isso, a gente quer a área total desses azulejos, ou seja, a área total vai ser a área calculada anteriormente na primeira parte do exercício, vezes o número total de azulejos que o usuário colocou para a gente. E aí a gente imprime a área total e acaba a letra A. Na letra B, tem que criar um algoritmo que receba o valor de x e calcule e imprima o valor de f de x, onde f de x é 10 divididos por x menos 3. Tomando cuidado de indicar quando o valor de y tende ao infinito. O valor de y vai tender ao infinito quando o denominador da divisão for zero. E a gente colocou aqui como nota que o f de x vai ser igual a y. Então, de novo, a gente declara a variável real usando x e y. A gente pede para o usuário nos informar um valor qualquer de x e declara a fórmula dada no enunciado, 10 dividido y é igual a 10 divididos por x a menos 3. Nisso, nós vamos obter o valor de y, que vai aparecer na tela. E na segunda parte, ele pede para a gente
indicar quando o valor tende ao infinito. Então, como eu havia falado, se x for igual a 3, então vai aparecer na tela que o y vai tender ao infinito. Aqui faltou só o fim C e fim do algoritmo. O exercício 4 ele pede para a gente corrigir os erros do algoritmo dado. Na letra A, o primeiro erro que pode se notar é que, ao invés de ser string num, a gente declara número como int, variável de inteiro. Quando você quer pedir para o usuário escrever o número, você tem que, ao invés de imprima, leia. Aí, o outro erro encontrado é que quando o número, primeira condição dada, quando o número for maior que 0, qualquer vai receber positivo e não negativo como dado no enunciado. Tá. Aí, se não... Agora me perdi. Pera. Tá. Se o número for maior que 0, qualquer vai receber positivo e não negativo como está mostrando no enunciado. Se o número for menor que 0, qualquer vai receber negativo e não positivo como foi dado. E o resto está correto. Aí aqui no final só tem um erro que não é imprima, não é leia, é quando a gente quer imprimir o código final é imprima e não leia. Certo. Então, na letra B, nós temos aqui. Início, primeiro que valor e menor, na verdade, são variáveis inteiras e não string, como está no código mostrado. Novamente, para você pedir um valor para o usuário, você tem que colocar o leia ao invés do imprima. Então, nós temos que menor vai receber, só vou corrigir aqui um pouquinho, receber valor. Para começar. Então, nós temos que enquanto o valor for diferente de menos 1, o código será executado, pois menos 1 é a tecla que vai fazer o código parar de ser executado. Então, ao invés de o C valor maior do que menos 1, na verdade, deveria ser enquanto e diferente. Faça. Aí, nós teremos um C dentro desse enquanto. Se o valor for menor do que menor, então, nós temos que o menor vai receber valor. Estava correto, igual no código. Fim C. E, novamente, ao invés do imprima valor, nós temos que pedir para que o usuário informe outro valor, até que esse valor seja igual a menos 1 e saia do fim enquanto. Então, nós vamos imprimir, depois que sair do fim enquanto, ao invés de ler, nós vamos imprimir o menor valor. Então, terminamos a nossa prova teórica.